Fala pessoal, bem-vindos a mais um Papo de Ogro. E a resenha de hoje é de uma série muito legal que está no HBO Max, The Winchesters. Mas antes da gente falar da série, você conhece essa música aqui? Pois é, quem é fã reconheceu. Rubão, eu tô vendo a tua cara que tu é fã. Demais. Quem é fã reconhece a música em qualquer lugar do mundo. Quando tocar essa parte aqui, já vai saber do que se trata. E The Winchester tem tudo a ver, né, meu amigo? Tem tudo a ver, e se você não assistiu, cuidado, pare agora, porque terá spoilers no vídeo de hoje, tá? E se você não assistiu a outra série, aí você vai começar a assistir, porque eu não tinha assistido. Comecei a assistir The Winchesters, e aí pulei pra outra, porque não aguentei. O universo é muito próximo. O The Winchesters é prequel dessa série maravilhosa que eu aprendi a gostar. O Rubão já é fã há décadas, desde criancinha pequena, né, Rubão? Não, eu já era velho. Faz tempo. São 15 temporadas, se não me engano. 15 temporadas, não é, Rubão? 16. 16, olha pessoal, é tanta temporada que eu até perdi a conta aqui. Eu assisti poucas e agora recomecei por conta da série que a gente vai falar hoje. Então, não vamos ficar de delonga aqui não. Vamos falar dessa série, The Winchesters, que conta a história épica e inédita do amor de John Winchester e Mary Campbell. Mas quem são John Winchester e Mary Campbell? Nada mais, nada menos que os pais dos irmãos, que também são caçadores. Então assim, se você não conhece nenhuma história nem outra, vai passar a conhecer, porque a série está fantástica. E hoje a gente vai falar dos dois primeiros episódios, do piloto e do episódio 2. No episódio original, no piloto dessa série, a narração é de nada mais, nada menos que dele próprio, Dean Winchester. O filhinho de Mami e Papi, Rubão. Eu reconheci pela voz, cara. É isso que eu não assisti tanto quanto você. Eu não sabia do que se tratava a série, comecei a ver no por acaso, e quando eu escuto aquela voz, porra, mas eu conheço essa voz. Tá aí. É o próprio, cujo ator também é produtor desta série. Então tá assim, fantástico, pessoal, completamente imperdível. A série começa no ano de 1972, 11 anos antes do início, agora já posso falar, de Supernatural. Então todo mundo já sabe, todo mundo que assistiu Supernatural sabe o que vai acontecer com Mary Campbell, ou Mary Winchester, como ela se tornou, não é? Já sabemos aqui, não vou dar esse spoiler agora não, vou guardar para daqui a pouco. Eu sei, provavelmente muita gente aqui não assistiu Supernatural e vai levar esse spoiler aqui. Então conta a história de como eles se tornaram caçadores. Mary, que já era uma caçadora no início de The Winchesters, e John, que se tornou o caçador. E a série começa aparentemente com o pai de Mary no cemitério, libertando aqueles demônios, aquela entidade, o que quer que seja, mas o pai de John também está desaparecido, ou seja, ambos filhos de caçadores ali. Mas o que mais me impressionou, antes da gente falar do episódio propriamente, que Rubão tem toda uma linha cronológica aqui pra gente, é a grande qualidade da produção, a trilha sonora, os efeitos especiais impressionantes e as cenas de ações são muito bem coreografadas. E a série também, ela transmite toda aquela atmosfera misteriosa, tensa, sem deixar a desejar em absolutamente nada para a série original, o grande universo Supernatural. Mas, Rubão, vamos falar um pouco mais profundamente aqui desse primeiro episódio, o piloto de The Winchesters. Você, como grande fã desse universo, primeiro dá a tua opinião pra gente, depois a gente vai pelo episódio adentro. Cara, como você disse, o Winchester começa com a narração do Jensen Ackles, que é o Dean Winchester. A história dos Winchesters sempre foi um mistério. Eu preciso descobrir a verdade sobre meus parentes. Quando começa com aquela voz, já marca. Falei, pô, conheço essa voz. E aí começa com o Samuel naquele cemitério, naquele lugar. Mas enfim, falando propriamente da série, cara, eu já assisti ela toda. O Edu tá segurando, tá indo de 2 em 2 pra manter o hype aí, enfim. Como eu sou fã declarado de Supernatural, já assisti toda, sei como o que acontece com o John. Você saiu.
Seu irmão e eu precisávamos de você. E você nos deixou, Sam. Você nos aí, deixou. gente. Foi você quem disse pra eu não voltar, pai. O que acontece com a Mary. Dean, Oh, mãe. O que acontece com o Samuel. Mas eu não sabia como que começou. Agora estou tendo a oportunidade de ver como tudo começou. E eu, como já finalizei Supernatural, é algo espetacular, cara, quando você começa a ver como tudo se iniciou, como tudo começou, sabe? Enfim, cara, aí você vai ligando informações que você que eu já colhi em Supernatural. Enfim, cara, pra quem já assistiu Supernatural é uma experiência, eu creio que talvez diferente de quem está assistindo apenas em Winchester agora, que também já é uma experiência muito boa, porque é uma série muito bem produzida, muito bem feita, não tem aquele negócio de lacração, muito superficial, muito bem feito, e a produção é espetacular, Edu. Eu posso falar de resumo da série em si, é isso, cara. Qual foi a tua impressão do piloto, Rubão? O que tu sentiu quando viu aquilo ali? Foi bem colocado? A história faz sentido? Deixou a desejar de alguma forma pro universo que você já conhecia tão bem? Cara, o piloto é um pouco mais arrastado, até porque está apresentando os personagens que são ali o centro da série, né? Começa ali com o Samuel Campbell aparentemente fazendo um ritual, tentando descobrir alguma coisa. Só que quando você começa a assistir, você não percebe que aquele homem de chapéu é o Samuel. Aí no decorrer da série vai desenrolar, vai apresentar os personagens e tudo mais, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, mas eu achei o piloto deu assim uma introdução muito boa para o que está por vir, deu uma introdução muito boa para o desenrolar que há de vir ainda aí nos episódios, lembrando que a segunda temporada ainda não foi confirmada, cara, eu tô acompanhando isso de perto, bicho. Mas eu creio que será. Tudo indica que será feita uma renovação da série para uma segunda temporada, mesmo porque a série está fazendo enorme sucesso, todos os fãs desse universo Supernatural estão adorando, então eu creio que não vão deixar a gente sem uma segunda temporada. Uhul! Ainda mais que a gente vai falar aqui de um ator quem é o Sam Campbell? Né? Quem é o ator que faz o Sam Campbell? Você que curte séries de aventura, principalmente ali dos anos 2000, não vai perder essa série. Olha, não só por conta desse ator, mas esse vai ser um grande chamariz, eu diria. Mas você falou que tem outros personagens, então apresenta pra gente os personagens, fala um pouco do que se passou no piloto da série, e aí a gente já pode começar a falar do episódio 2. Ok. O episódio vai apresentar ali os personagens centrais da série que vai desenrolar, né? Porque a série começa com Samuel Campbell aparentemente fazendo um ritual. A gente não entendia até o momento o que estava se passando. Aí em seguida já tem John Winchester, meninão, garotão, voltando da guerra aí. Soldier Boy. Exatamente, Soldier Boy, voltando ali da guerra, ele que serviu e tá ali com os traumas ainda da guerra e tal, tem uns flashes, porque ele perdeu alguns amigos, e nesse retorno, que como a gente já disse, é narrado pelo Jensen Ackles, que representa o Dean, que ele começa a contar como que os pais se conheceram e tudo mais, e logo de início o John já esbarra na Mary, e ali eles se conhecem, e sabe, aquele olharzinho, olhei pra ela, olhei pra mim, tal, legal. E aí em seguida John vai para casa dos seus pais, onde está sua mãe, que é a mecânica, uma mulher mecânica nos anos 70, que bacana, né, cara? Isso é empoderamento feminino. Sim, a mulher que falou, olha, meu filho me abandonou, meu marido me abandonou, esse era o sonho que eu tinha desde garotinha. Então assim, não tem lacração, eu não vi lacração, pelo menos nesses 2 episódios que eu assisti, eu não vi lacração. Tudo bem. Exatamente, e tem gay, tem mulher teoricamente empoderada, tem tudo isso, mas não com aquele viés lacrate, não. Muito bem colocado, muito bem desenhado na série. Bom, John retorna para casa, tem aquele reencontro ali com sua mãe e tudo mais, só que na verdade a mãe do John deixa soltar uma informação interessante quando ela revê o filho. Ela fala, olha, eu sei que você foi pra guerra para tentar descobrir o que aconteceu com o seu pai, o Harry Winchester,
o que aconteceu com ele, porque o John ficou meio paranoico para descobrir o que aconteceu com o pai, que sumiu. Porque até então o John não sabia que o seu pai Harry não era um caçador apenas, era um membro dos Homens de Letras. Enfim, daqui a pouco a gente vai falar melhor sobre quem eram os Homens de Letras. E aí, Edu, alguém... Isso aqui é um grande spoiler, né? Mas o Edu já avisou muito bem que aqui tem spoiler. Alguém dá uma carta para o John, uma carta e uma chave. Essa carta tem um endereço, tem algumas coisas escritas e tem uma chave. E diz assim, olha, vá nesse endereço, essa chave vai abrir uma porta e você vai ter respostas do que aconteceu com o seu pai. E quem entregou essa chave para ele? Ninguém mais, ninguém menos do que Dean Winchester. Só que até o momento, o John não tem noção de quem era aquele rapaz, aquele homem que entregou para ele. Simplesmente entregou a chave para ele e falou, olha, você quer descobrir o que aconteceu com o teu pai? Vá nesse endereço. Aí John vai até aquele local e nesta empleitada aí, ele acaba sendo atacado por um demônio que também tem interesse em algo que está dentro daquele local. Só que aí a Mary chega no momento e começa a lutar com o demônio, acaba ali eles brigando. E neste momento a Mary revela para o John que ela é uma caçadora. E o John não tinha noção de nada disso, ele se assusta com os olhos pretos daquele demônio, enfim. E ela explica tudo para ele, fala, olha, esse mundo sobrenatural existe, é assim, é assim. Até que ele pergunta, mas afinal, o que você está fazendo aqui? Eu vim aqui porque eu estou em busca de respostas para descobrir o que aconteceu com o meu pai. Me entregaram uma chave e tudo mais, ele explica para ela. E ela diz, eu também vim aqui porque eu tenho tentado encontrar meu pai. E a última pista que eu recebi foi que ele esteve aqui. Então eles resolvem entrar juntos naquele local, que na verdade era a sede dos Homens de Letra, né? E quando o John entra, ele já vê o armário com as iniciais do pai, né? H-E-W, Henry Winchester. E ele já começa ali a abrir e ver ali os pertences do pai e tudo mais. E a Mary também acha um documento que pode ajudar a encontrar o seu pai. E em seguida aparece uma figura que vai ser muito importante no decorrer da série, que é a Ida, que é uma bruxa. Só que ela está do lado dos mocinhos, pelo menos por enquanto, né? Posso dizer isso. Só que a série vai mostrar a Ida, ela já sendo possuída por um demônio. E nessa ocasião que ela é possuída, ela sai. O demônio, quando a possui, some com ela. E então John procura a Mary porque ele viu no jornal que a Ida havia sumido. E quem havia dado informação para Mary ir até aquele local procurar respostas do seu pai foi justamente a Ida. Então o John convence a Mary ali a se deslocar até a casa da Ida para investigar e descobrir o que tinha acontecido com ela. Nesse momento vai apresentando os demais personagens. A Mary leva o John até a biblioteca, onde eles apresentam ali, onde apresenta a Latika, que é uma ocultista, uma menina inteligente que gosta de desvendar mistérios e também mexe com magia. Também é uma indiana que tem um papel importante na série. E o nome dela é Latika. Lembra dela, Edu? Lata. Como os amigos chamam, mas ela não tem muitos amigos, como ela própria diz. Não, excelente atuação daquela atriz, não conhecia a atriz, achei muito boa a atuação dela, lindíssima, diga-se de passagem. E são personagens secundários, porém que fazem toda uma diferença, né? E tem também o Carlos. Rubão, fala um pouco pra gente do Carlos, que também apareceu praticamente junto com a Latika, que é o nome dela, apareceu um pouquinho antes, mas depois eles aparecem juntos quando John e Mary vão até a loja da Ada. Exatamente. Porque aí eles vão na casa da Ada, não acham nada, vão na casa dela. Aliás, vão na casa dela e encontram alguns vestidos, vão na loja dela, onde ela vende uns livros, e aí um demônio acaba atacando o casal. E neste momento o Carlos chega com sua van junto com a Latika e acaba ali lutando com
o demônio com sua pistola de água benta e acaba ensinando o Jon a fazer o seu primeiro exorcismo. Carlos também é uma figura importante, é um caçador que já a série apresenta que ele já está habituado a caçar com o Samuel, com a Chica, com a Mary, e tem um papel importante também. É um personagem que, é como o Edu disse, não é a figura principal, mas é importante pra trama, né, Edu? São todos muito interessantes, são atores fantásticos, fizeram uma atuação perfeita. E se você gostou de Umbrella Academy, se você gostou de Buffy, se você é das antigas e assistia Buffy, Angel, e mais essa parte mais moderna da coisa, mas com uma pegada de anos 70, tá perfeito, é um prato cheio. Então aí já estamos chegando praticamente no final do episódio. A Chica, ela começa a se aprofundar para descobrir, na verdade, quem eram os homens de letra. Enfim, descobre-se que o Samuel estava à procura de uma caixa que é capaz de conter qualquer criatura dentro daquela caixa. Enfim, a Chica vai se aprofundando nesse estudo e acaba descobrindo isso. E uma das pistas que ela acha acaba levando a equipe para Nova Orleans, e onde na verdade estava essa caixa misteriosa, que é aonde começou a série. Lembra onde o Samuel estava lá cortando o sangue e tal na mão? E na verdade é nesse local. Cemitério. Exato, isso, cemitério. É nesse local que eles estão chegando agora, em Nova Orleans. As pistas levaram eles até lá. E nesse meio tempo, uma informação que é importante, que vai fazer diferença no futuro, é que Mary está muito abalada com tudo isso, e ela acaba confessando para o Jon que ela pretende parar de caçar assim que achar o seu pai e tudo isso acabar. Mas mal sabe a garota que a coisa vai ficar muito terrível daqui para frente. Bom, mas já em Nova Orleans, eles acabam encontrando a caixa misteriosa. E nesse cemitério, a Chica consegue ativar a caixa misteriosa. E nesse desenrolar aí tem uma luta do Jon Winchester com o lobisomem, que é muito interessante. Nesse meio tempo, a Ieda aparece possuída por um demônio e tenta ali atacar o Carlos e a Chica. Mas a Chica consegue ativar a caixa e aquele demônio acaba sendo sugado por aquela caixa, o que acaba libertando a Ieda. E ela volta ali ao normal. E com isso aí, no final do episódio, o Jon compartilha com sua mãe que tinha descoberto as coisas do seu pai e tudo mais. A Ieda, depois que ela acorda, porque ela ficou desacordada por conta da possessão, ela conta para o Jon: olha, eu conheci seu pai, ele trabalhou comigo aqui e tudo mais. A Ieda também revela para Mary que o objeto que o Samuel procurava é a única coisa que pode matar os Akrida. A série vai se desenrolar com a equipe tentando conter o avanço dos Akrida, que é aí uma força do mal que tenta destruir o mundo. Enfim, no decorrer dos episódios e dos resumos vocês vão entender melhor quem são os Akridas. Então a equipe ali toma conhecimento de que esse mal está chegando e eles precisam se preparar agora, não apenas para achar o Samuel, mas para conter os Akridas. E o episódio vai terminar, cara. Pra mim, quando eu assisti pela primeira vez, cara, quando aparece o Dean Winchester naquele Impala preto clássico dele, escrevendo em seu diário, ele falando: olha, eu estou por perto, estou vigiando, mas ainda não posso me revelar. É espetacular, cara. Ali todo fã de Supernatural, quando vê aquela cena, não tem como não falar um uau, cara. É muito, muito louco. E assim acaba o primeiro episódio, cara. Vou só fazer umas ressalvas aqui do primeiro episódio. Tem ação do início ao fim, é uma história envolvente, achei muito legal, com pequenos pontos ali que realmente deixaram um pouco assim, não precisava ter colocado dessa forma. Por exemplo, quando a Mary Campbell apresenta tudo pro Jon, ele simplesmente aceita ali em 2 segundos, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Um cara que tá vindo do Vietnã, com estresse pós-traumático, com tudo aquilo, simplesmente entrar nesse universo ali tão rapidamente. Eles poderiam ter elaborado um pouquinho melhor. Não danifica a história, não compromete de forma alguma, mas poderiam ter trabalhado isso aí um pouquinho melhor, na minha opinião, Rubão. Não sei o que tu achou. E outro ponto aqui,
Assim, eu acho legal a atuação dos personagens secundários, dos atores muito bons, mas essa pegada um pouco Scooby-Doo da coisa ficou meio fora de foco ali, o que eu achei. Poderiam ter colocado um pouco menos óbvio. Ficou até a van do Scooby-Doo tá ali, de certo modo. Então foi uma coisa que ficou um pouco fora de foco, eu diria. Nada que comprometa esse primeiro episódio da série, o piloto. E agora, vamos falar um pouquinho do segundo episódio. Bom, o segundo episódio começa com uma cena clássica de monstro da semana, como tinha no Supernatural, né? Que era mais ou menos aquilo, era o monstro da semana. Então, o episódio 2 já entra nessa pegada. Começa num acampamento de ripongos ali, um garoto, uma garota vão pra floresta e tem um monstro de um espírito de uma mulher peruana, Rubão, me corrija, colombiana, desculpe. Colombiana. Isso, Latunda. Que eles chamam, eu vi a série no original, Shapeshifter, né? Que muda de formato essa criatura e aparece pro garoto como se fosse o pai dele, e assim, umas raízes que o pegam e levam ele embora. E assim começa esse segundo episódio, muito legal, mas tem toda a parte dramática que também não foi sacrificada, continua da mesma forma. E agora, Rubão, antes da gente pular para essa parte aqui, eu quero fazer uma pergunta, você também que assistiu. Foi impressão minha ou rolou um flerte ali entre John Winchester e Lata? Eu também percebi isso, cara. E não foi do segundo, não. Foi quando ele conheceu ela, na verdade, eu já percebi que houve ali uma certa troca de olhar e tudo mais. No segundo episódio, cara, é que ela tá com muito medo. Embora ela seja uma caçadora que está envolvida com tudo isso, que já costuma ajudar, ela tem muito medo. E ela é uma pacifista, como ela se proclama, né, cara? Mas sim, eu também percebi que houve ali uma troca de olhares um pouco diferente entre os dois, mas eu já assisti a série, a primeira temporada toda, não vou falar o que acontece com esses dois aí não, mas você não está errado, Eduardo. Eu tive essa pequena impressão aqui. Como o Rubão falou, eu tô vendo de 2 em 2 pra não me comprometer. Até pra não dar tantos spoilers assim, porque vale a pena ser assistido do início ao fim. Mas ainda no segundo episódio, teve aquela cena dos zumbis, quando eles chegam naquele galpão atrás do pai de Mary, e ele deixa clues, como disse no original, né? Ele deixa ali pistas para que ela o encontre, e ela sabe que ali ele esteve. Mas no começo eu fiquei um pouco desapontado. Pô, chegaram, o pessoal está tudo morto ali, não tem mais... Não. Aí começa ali a cena de ação, muito bem coreografada, muito legal. Não é assim aquele filme lá Jason Bourne, mas é uma coisa, se você... Mais uma vez eu coloco aqui, Rubão, pra quem curtia nos anos 90 Buffy, Angel, e logo depois, agora muito mais recente, Umbrella Academy e tudo isso, vai curtir essas cenas de ação, todo esse plot twist que tem ali no meio do episódio, aquela coisa toda, vale muito a pena. Então assim, o episódio 2 eu acho que eles começaram na pegada mesmo de série, mesmo porque é uma coisa mais limitada se comparado ao Supernatural, você tem 11 anos de janela ali pra trabalhar aquilo, a menos, é claro, que eles abrem esse universo infinitamente, mas dentro da história, eles têm 11 anos pra trabalhar o que vai acontecer. Exatamente. E assim, pra quem assistiu o Supernatural, como eu assisti, e sei porque eu não vou falar como que o John Winchester acaba no Supernatural, mas ele sai de uma maneira muito rápida de Supernatural. Mas enfim, esse segundo episódio, também concordo contigo, Edu. Já teve aquela pegada mais Supernatural, mais de caso, investigação, monstro, briga, enfim, luta. E como a gente, não vou cansar de dizer isso, o figurino espetacular, o cenário muito bem feito, o roteiro muito legal, adequado para a época, enfim. Isso tudo se manteve no segundo episódio, na minha opinião. Não, eu gostei muito do segundo episódio, foi aquela coisa também que não poupa ninguém, até o próprio John caiu vítima da Latunda, quando a mãe dele apareceu, e todos nós pensávamos que era a mãe dele, mas não, era a Latunda, que também levou para as profundezas. Claro que não manteve lá, porque senão não teria continuação aqui, né, pessoal? Mas que levou. E mostrou também os poderes de Lata e de Ada, como as bruxas da história. E o que eu acho muito interessante aqui é que a Latika, ela parece muito assim, apagada no início da história, eu diria. Assim, aquela coisa mais pacifista mesmo, mas ela tem um papel muito importante. Ela tem poderes ali que são muito legais e que eu tenho certeza que serão desenvolvidos. Sim, assim como a Ada também.
no decorrer da série ela vai ser fundamental para o que está por vir. Cara, eu que já vi, eu posso afirmar pra você, cara, é nítido, quando você chegar no último episódio, você vai pensar, puxa, cada personagem foi pensado perfeitamente pro que tem que ser feito. Tanto o Carlos, quanto a Ida, quanto a Aratica, enfim. Cada um tem um papel fundamental, cara, e tá muito bem feito, os atores são excelentes. Nesse episódio aí, quando o Jon é capturado, ele acha que está conversando com a mãe, mas não é. E a Aratica tem aquela luz, as flores, ela começa a seguir as flores, a Ida ajuda ela, determinando o que poderia ser, e elas buscam nos livros as respostas. Mas uma pergunta, Edu, você viu como que acabou o segundo episódio? Você lembra qual foi a última cena? Lembro. A última cena, quando foi colocado num vidrinho de perfume aquela entidade, a Latunda, e aquele monte de criaturas seguiram aquela entidade que levou a Latunda embora. Aí eu fiquei pensando, Rubão deve ter associado isso com a série original de alguma forma. E eu acho que eu não tô captando aqui por não ter assistido. Quem assistiu Supernatural, quando viu aquela figura, eu sei quem é. Eu vou falar aqui. Ou não quer que eu fale, Edu? Quer que eu deixe pra você ver em Supernatural quem é aquela figura? Damos uma semana, pelo menos, né, pessoal? Porque a gente vai estar aqui vamos falar de 2 em 2 os episódios que acontecerem em The Winchester. Então hoje foi o piloto e o episódio 2. Então, Rubão, me dá só mais essa chance. Mas pro pessoal que tá assistindo aqui, eu vou trazer à tona o que eu não falei no início. Quem é Sam Campbell? Quem vai ser o ator que vai interpretar Sam Campbell? Bom, Smallville. Grande série, anos 2000, tava ali, um super-homem meio, fraco das ideias, eu diria, mas uma trilha sonora fantástica e com atuações maravilhosas. E o ator é ninguém mais, ninguém menos que Tom Welling, que fez o Clark Kent, o Superman, o grande astro da série. Então é ele que vai estar voltando como Sam Campbell, pai de Mary Campbell, avô dos irmãos. Então eu acho assim, legal pacas, eu acho um grande ator. E vale. Eu assistiria essa série só de saber que ele vai estar de volta numa série que tem tudo a ver com aquele universo de Smallville também, né? Exato, e eu digo pra você, Edu, nos próximos episódios ele vai estar muito ativo e você vai gostar bastante da desenvoltura dele, porque é espetacular. Não, excelente ator, sem dúvida alguma. Então, pessoal, é isso. Vamos fechar agora com a pequena ficha técnica da série que a gente está falando aqui e que vocês vão estar acompanhando junto com a gente. A cada 2 episódios, a gente vai vir aqui e vai fazer um vídeo para vocês. The Winchester, que teve a primeira temporada na HBO Max, que está disponível. Tem duração de 416 minutos no total. Não é uma série muito longa, são 40 minutos por episódio, num total de 13 episódios. Ano de produção 2021, estreou no final do ano passado, 2022, 20 de outubro de 2022, para ser mais preciso, pela HBO Max, dirigido por Glenn Winter, e produção... Bom, fala quem é um dos produtores executivos da série, dá esse spoiler pra gente. Como que é Jensen Ackles, que é o Dean Winchester, o Jensen, que também aí fez The Boys, muito bem feito também, um ator espetacular. Ele é o narrador e um dos produtores, só isso. Pois é, então assim, ele acabou uma série de sucesso que durou 16 temporadas e ele criou o próprio emprego dele de novo agora com essa série maravilhosa. Então, pessoal, não percam, grande elenco da série, vamos falar mais do elenco aqui nos vídeos que vão seguir, porque esse aqui já tá bem longo, então não percam, se inscreva, curta, compartilhe e acompanhe séries, filmes, livros e muita coisa mais aqui no Papo de Ogro com a gente. Rubão, valeu! Valeu, pessoal, até mais. E fala aqui o que você achou de Winchester. Valeu? E tem muitas perguntas sem respostas, mas eu estou numa nova missão. E essa história só tá começando. Enquanto tiver um Winchester vivo, sempre vai ter esperança.